Muito bem, mais um Fora de Série, que bom que você tá por aqui, já deixa o teu like, se inscreve no canal, tá gostando? São histórias inspiradoras, de pessoas inspiradoras, pessoas fora de série, né? Bom, QR Code tá na tela, já põe aí, por favor, Lerry. Vamos falar do nosso Oratória Fora de Série. Nada mais é do que um curso para você poder ter uma oratória fora de série, descobrir esse comunicador que existe dentro de você, sair desse medo a uma influência, você tirar o medo de gravar vídeos, você realmente fazer a diferença com a sua comunicação. Sempre chamo pessoas aqui que falam muito bem, então a comunicação, querendo ou não, faz parte da vida deles de alguma maneira, porque eles falam bem, tem aquela resenha, se comunicam bem, tem o poder da persuasão. E é por isso que a gente tem que entender que cada pessoa é única, né? Carisma não se compra na farmácia, mas ele é treinável. Você consegue treinar 50% sim, 50% não, e é por isso que a gente consegue praticar algumas ferramentas. Tem o QR Code na tela, já acessa por aí, tá? Oratória Fora de Série, condição promocional para você adquirir, um trabalho feito com muito amor e carinho, e um relacionamento também de propósito junto comigo, assim, porque eu já trabalho na área, tenho 11 anos de carreira, não é o meu ganha-pão, mas é uma coisa que tá me dando muito orgulho de fazer e por isso esse projeto também. Então o QR Code tá por aí, aproveite, tá legal? Deixa eu apresentar o meu convidado, que eu já dei muito rolinho nele. No Brasil diz caneta, rolinho, mentira. Não dei não, ele que dava em mim. Sempre jogou melhor do que eu, mas eu sou mais alto. Uma discussão que rolou aqui antes. Bom, gente, Caio Carrato. Meu pai, quando a gente jogava bola, no meio do jogo, no caos, ele vai catarrato, vai catarrato. Era assim que ele falava, pai, Caio Carrato, pai. Caio Carrato é o seguinte, cara, a gente estudamos juntos, jogamos bola juntos, estudamos no ensino fundamental, na verdade, né? Nem era a mesma idade, ele é um ano mais velho do que eu, ele é 88, sou 89. E aí a gente jogou futebol juntos e tal, mas a gente desconectou. E anos depois que a gente não se via, eu fui apresentar um evento pra Tegra e eu descobri que ele era diretor comercial da Tegra. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Pica lá na Tegra, não era diretor comercial, pica, o Bam Bam Bam. E eu ali também, na minha área, sendo pica, né, do meu momento, mas ele era ali da Tegra. E aí a gente se conectou de novo, e aí eu admirei esse cara, que eu já admirava do futebol, agora hoje como um grande executivo, né, um grande profissional que também tem um espírito de empreendedor, porque no final das contas ele gere as empresas por onde passa, as suas áreas, assim, mas ele tem um espírito empreendedor, uma parada que só ele sabe explicar, sabe? Uma visão, um cara muito inteligente, então por isso que ele tá por aqui. Ele passou antes por algumas outras empresas, pela Nielsen. Nielsen é a pronúncia? Tô certo, né? A Philip Morris, depois foi pra Gafisa, aí ficou ali na Tegra, saiu de lá como diretor comercial e agora é CEO do AP11. Isso há 2 anos. Muito bem. Com vocês, Caio Carrato. E aí, Caião? Beleza? Porra, um prazerzaço estar aqui com você, Fê. Fenômeno. Enquanto você estava falando, me pintou uma nostalgia. Eu fui lá para os nossos 14 anos de idade. Caraca. E o tempo passa rápido, mas legal saber também da sua jornada. Eu te acompanho. Parabenizar por mais um projeto. Você é um cara inspirador. Tá sempre buscando novidades, né? Então, queria te agradecer pelo convite. Imagina, cara. Na verdade, não foi um convite, né? Quando um amigo, né, te convida, é uma convocação. Adorei então, isso que você mandou. né? Então, a pessoa, quando me mandou a mensagem, eu falei, não tenho aceitar ou não, né? Já está aceito. Só me fala data e o horário, eu adapto a minha agenda. Convocado, mas é muito louco. Estou convocado. Então, Cara, queria te agradecer muito, falar que é um puta prazer estar aqui. Imagina. Gostei bastante do formato, sei que tá liberado aqui um linguajar, um bate-papo, uma resenha que a gente já teve tantos. Resenha, várias. E espero que o projeto tenha um futuro maravilhoso aí, de muito sucesso, que você merece muito. Obrigado, merecemos, Caião. Cara, você sabe que aqui é resenha mesmo, tá? Não tem essa linguagem, tudo é um papo descolado, apesar da gente tá vindo aqui comunicadores, empreendedores, executivos, né? Que é o seu caso, né? Cara, mas assim, a ideia é a gente desconstruir tudo isso e trazer uma comunicação fluida. Mas eu acho muito importante, eu queria entender pra você o quanto o esporte te ajudou nessa mentalidade de Caio Carrato de hoje? Porque pra mim me ajudou muito. Eu não era um grande jogador, não virei jogador, mas a mentalidade do esporte me ajudou a ser um cara muito aguerrido, cara. Um cara que não desiste, um cara que não tem desculpinha, não inventa historinha, vai lá e faz. Eu queria saber pra você como isso te transformou, porque o esporte transforma as pessoas em bons cidadãos, no final das contas, né?
Sem dúvida, assim, eu diria que minha vida seria outra se eu não tivesse passado pelo esporte. Quando a gente fala sobre o esporte, hoje em dia no Brasil, né, que ainda é um país em desenvolvimento, né, onde a base da pirâmide é muito simples, né, sempre pensa-se naquele sucesso dos 5, 3, 4% que vira famoso. Então, acho que o esporte vai muito além disso, né? Acho que o esporte traz alguns aprendizados para a sua vida que independe do caminho que você for trilhar profissionalmente, ele molda caráter. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, desde muito cedo, ele me ajudou a ter disciplina, né? Me ajudou a trabalhar em equipe, me ajudou bastante a liderar sem necessariamente ser um líder oficial, né? Porque nos times, várias vezes eu fui capitão, mas várias outras eu também não fui, e nem por isso eu mudava o meu comportamento. E me lembrando, então... você já exercia liderança, assim, não só postural dentro de... E você era muito bom, né? Como um líder também de exemplo. Tipo, puta, meu, ele joga bem, né? E assim, você aprender, eu acho que conviver com a derrota, com a vitória, praticar mais do que um esporte, isso também me ajudou bastante, né? Eu acabei naturalmente trilhando o caminho do futebol, mas muita gente não sabe que eu já pratiquei diversos esportes, dos mais diferentes possíveis. Eu já joguei basquete, já joguei handball, já joguei tênis de mesa, bastante, né? Já joguei tênis, tá? Já fiz ginástica olímpica, já fiz judô. Então, assim... Não, e o dia que a gente foi jogar beach tênis, foi aniversário dele jogar um futebol, ele joga muito bem, inclusive, e nunca fez aula, né? Uma parada de dom para esporte mesmo e pro futebol, principalmente. Mas aí foi jogar um beach tênis, mano, dava um saque de bandido. Falei, sai fora, velho, nunca joguei esse bagulho. Falei, mas treinou aonde, velho? Tem uma aptidão aí, né? Fácil. Eu acho que tem. Então, assim, acho que a diversidade do esporte me fez também ter um olhar sobre a competição também diferente. Né? Porque, por exemplo, o tênis é um trabalho muito de um exercício individual, solitário, mental. Que hoje, até na minha função hoje profissional, como CEO, eu me vejo muitas vezes solitário em algumas tomadas de decisão. E, por exemplo, o tênis, você tem que aprender rapidamente com seus erros, com a derrota, e não tem como terceirizar a culpa. Não adianta você olhar para o lado, porque no tênis individual é você com você mesmo. O tênis de mesa é assim. Já no esporte coletivo... você tem que se adaptar, né, aos seus parceiros, e muitas vezes você tem que melhorar os seus parceiros. Então, isso também, pensando em liderança, ajuda bastante. Que é hoje você ajudar a ter um ambiente melhor, você fazer um trabalho, às vezes, de bastidor, né? Porque, às vezes, o jogo não é só aqueles minutos ali. Né? O jogo já começa muito antes, tem o pós-jogo também. Então, se eu puder passar alguma coisa dos meus aprendizados de vida para os meus filhos, sem dúvida vá para o esporte, porque vai ajudar bastante nessa formação de caráter, valores, você saber respeitar a hierarquia, né? Você entender que, às vezes, na derrota você tem muito mais aprendizados do que na vitória, né? Nem se mate quando você perder, mas também não se acha o melhor do mundo quando você vencer. Saiba respeitar, né? Porque são ciclos, às vezes tem um campeonato que você vai bem, outro que você não vai tão bem. Viver com altos e baixos, sabe? Então, assim, eu poderia elencar assim, uma quantidade de aprendizados que, para quem já viveu, é mais fácil se conectar, mas para quem não gosta do esporte, para mim é até difícil passar isso, né? De quão especial quão importante é essa vivência. E traz um amadurecimento mais rápido também, né? Uma obrigatoriedade de você evoluir a cada dia, né? Se você, de fato, quer ser um vencedor. Né? E aprender sim com as derrotas, mas aprender que é muito mais gostoso vencer na vida, né? Então, acho que isso me ajudou bastante. Acredito sim que as pessoas nascem com mais aptidão ou menos, mas também aprendi bastante que o esporte ele é praticável. Muitas das suas habilidades elas são praticáveis, né? E acho que eu vivi um problema até o contrário. E aí, só me adiantando, que a gente pode falar mais à frente, né? Eu estou com um projeto pessoal que estou escrevendo um livro junto com meu pai, né? A gente está exatamente nesse capítulo desse período profissionalizante meu, né? Que foi até os 17, 18 anos, quando eu fui para a Dinamarca, onde eu achei que eu fosse estourar. E eu vejo, né, que eu tive um problema por ter uma habilidade acima da média. Que eu achava que só isso era suficiente. Não, só para explicar, você foi jogar futebol na Dinamarca naquela época, exatamente. certo? Assim, eu fui no futsal até os 14 anos, 14 para 15, né? Daí eu tive uma oportunidade, a primeira que eu acabei não indo para jogar fora, depois a segunda foi para a Dinamarca, eu fui jogar uma temporada lá. E aí, pensando, depois eu voltei para o Brasil, fui para o Inter de Porto Alegre também. Então, assim, eu bati na trave ali
E eu lembro, assim, como vários que se frustraram no esporte que não viraram profissionais, né? A maioria dá desculpas, né? Você terceiriza a culpa, né? A culpa é do técnico, a culpa é de uma lesão, a culpa é do ambiente, a culpa é do clube. Nunca a culpa é sua, entendeu? E hoje, assim, fazendo uma reflexão agora com 36, eu vejo que um dos grandes aprendizados que eu tive nessa época aí do esporte é entender que a habilidade por si só não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Como hoje no ambiente profissional eu vejo várias pessoas super inteligentes, mas que não têm fome, que não têm vontade, que não têm gana, que não têm tesão pelo que faz. Então, esse equilíbrio acho que é o mais complicado, né? Eu vejo vários jogadores que tinham menos habilidade, mas se destacando, mas porque tem a força interior, né, que move para frente. Então, eu diria que esse tenha sido o grande último aprendizado que eu, depois de muitos anos, fui refletir, olhando para trás, que o esporte me trouxe. Você sabe que eu também joguei até os 17 ali e tal. Quando eu parei, eu não tenho memória dessa época. Você acredita, cara? Eu não lembro de gols que eu fiz, eu não lembro de nada. Não lembro nem, sei lá, nem eu e você, um lance nosso. Mas você fazia poucos gols, deve Fazia ser por pouco. isso. Não, você é louco, jogava muito, rolinho. Não, mas é engraçado, dentro dos bons eu era bem médio, mas dentro dos ruins eu era um fenômeno, né? Porque geralmente o ruim é muito ruim. A gente treinava todo dia, né? Mas, cara, eu acho que... E aí eu parei pra pensar, você falou de depois de uns anos, eu percebi que era uma frustração também. Sem perceber, eu nunca achei que eu tinha uma parada tipo, nossa, eu não virei jogador. Mas esse apagão era quase que, vou tirar da minha cabeça esse momento que vivi. Para depois revisitar e entender da importância que foi. Eu não era para ser jogador mesmo, mas isso me trouxe... Na verdade, todos os times que eu joguei, eu já era o cara da resenha. Eu já era o que tocava violão, que imitava os outros, era o que fazia piada. Você era o bom de grupo, sempre foi. O bom de grupo. Era importante me ter ali na Copa só para rir, entendeu? Sabe? Na Copa do Mundo, leva o Felipe que ele faz rir. Era isso. Mas aí depois eu fui entender que já tinha ali um Felipe, ali uma identidade dentro de mim que era muito mais a flor da pele do que o propriamente futebol, né? Mas como os anos passam, pra gente poder enxergar o quão aquilo foi importante. E aí o que você falou agora, de ter revisitado e entender esse lugar aí, esse momento de reflexão. É um aprendizado que fica pra vida, né? O tempo passa muito rápido, essa experiência já faz 17 anos já. E eu tô fazendo muito desse exercício para escrever esse livro, né? E ele é complexo, mas eu acho que tem algumas coisas boas, outras nem tanto, mas uma das coisas que eu tenho boa, eu tenho uma memória muito boa. Então eu tenho muitas memórias no detalhe, assim, de coisas que eu vivi. Claro que o tempo vai deixando a gente com menos detalhes, assim, específicos do dia, horário e tal, mas eu consigo construir ali uma história, né? Em cima dessas memórias. E eu aprendi muito a revisitar não as vitórias, assim, os momentos delicados, né? Porque eu acredito muito, assim, que são nos tombos que a gente tem ali um nível de aprendizado absurdo. Então, hoje eu consigo agradecer, né? Olhando para trás, né? E eu me vejo saindo sempre um homem melhor, assim, um profissional melhor das derrotas, assim, né? E a gente, na verdade, tenta apagar nessas derrotas e ficar só com as memórias boas. Mas pensando em aprendizado, em evolução, puta, eu acho que isso é uma baita de uma lição. Mas assim, o esporte hoje faz parte, eu falo que é minha terapia até hoje, eu tento manter minha mente, meu corpo sempre em equilíbrio, porque eu sei que me faz bem, né? Me faz bem, né? Para desestressar dos problemas do dia a dia. Né? Eu acho que hoje a própria competição, né? De saber encarar a competição, eu gosto muito de uma frase que tem na entrada ou na saída ali do batalhão do Bob que diz, né? Vai e vença. Para mim, eu tenho isso dentro do meu despertador. Vá e vença. Vá e vença. É curto, direto, objetivo. Eu tenho isso no meu despertador de manhã. Eu acordo, tá escrito, vai e vença. Não tem desculpa, entendeu? Assim, cara, não tenho tempo para ficar lamentando, né? Eu já me frustrei muito com não ter ido pro lado do esportivo, né? Profissionalmente. Mas hoje tenho clareza que existe um culpado por eu não ter evoluído, que sou eu, entendeu? Então isso também me dá muita tranquilidade para poder viver, entender que não era para mim, Eu entendeu? gosto disso, não criar historinhas, né? A gente costuma criar historinhas, era o técnico, muita panela, tinha um cara que pagou. Não, culpa nossa, né? Igual você falou, tem os ruins pra caramba que virou e o cara só faltava comer a bola, né? Talvez a gente não precisasse tanto. E aí não comeu a bola, né? E você tinha um talento, às vezes a gente deixa passar e não trabalha ainda mais. Agora, Caião, saindo desse luto do esporte, do futebol, eu não fui jogador nem você, como que você virou isso pra sua vida profissional, cara? Porque quando eu parei, falei, vou virar lavador de carro.
apesar de ter tido condição, né? Família, uma estrutura de um ensino particular, depois fui estudar em escola técnica, fiz vestibulinho, fui fazer uma faculdade, mas, cara, eu não conseguia me ver em nada. De repente, essa sua ascensão profissional partiu de onde, velho? Cara, assim, eu revisitei há pouco esse momento, né, da virada de chave. Eu, até hoje, assim, tenho uma característica que eu não gosto de ficar parado. Eu sempre... eu Inquieto. entendo que a vida, você precisa se manter em movimento, tá? Eu nunca fui adepto ao deixa a vida me levar, entendeu? Eu nunca gostei de ser passageiro da minha vida. Eu sempre gostei de ser protagonista e tomar as decisões, então eu nunca tive problema de tomar risco e, cara, posso não ter todas as informações e não ter certeza, mas eu vou tomar essa decisão. E é claro, com 17 anos é diferente com 36. Mas, assim, a virada foi muito rápida. Eu voltei do Internacional numa quinta-feira. Eu lembro que eu tive um problema ali sério com o empresário, etc. Mas, na verdade, eu não estava com a cabeça boa. Cheguei em São Paulo na quinta à noite. E na sexta eu lembro da minha mãe me acordar e falar o seguinte: olha, você tem hoje, amanhã e domingo para decidir se você não quer mais jogar bola. Aí ele, não, eu já tô decidido, tal. Ela, então tá bom. Aí no sábado, ela falou, então amanhã a gente vai dar uma volta. Ela me levou em 2 cursinhos, no Objetivo ou no Ângulo, e falou assim, olha, você tem agora 2 opções, ou você estuda aqui ou estuda aqui. Você não vai ficar parado. E na hora eu já escolhi, na segunda eu já estava estudando, tá? Já entrei, acho que era, se não me engano, era abril ou maio. Fiz 2 meses, no meio do ano eu entrei no Mackenzie e eu já sabia o curso. Eu fiz administração de empresas, não foi como a maioria dos administradores fala, não sabia o que fazer, fui fazer administração. Eu tinha, na época, uma clareza. O que mais me irritava no esporte era a parte administrativa. E aí eu posso trazer até para o presente, até hoje. Porque eu via, assim, uma paixão nacional que move como negócio bilhões Mal de gerida. reais, muito mal gerida, pouco profissional. Tirando questões antiéticas, estou falando de, né, nível de gestão. Falei, pô, esse negócio de administrar empresas pode me ajudar um dia a voltar para o esporte em outro estágio. Quero voltar um dia para o esporte, mas para poder organizar. E eu lembro que uma das metas era ser presidente do Corinthians um dia. Hoje, claramente, eu tenho... né, jamais, eu olho para trás e falo, é uma piada, né? Uma dor de cabeça que não faria nenhum sentido. Mas eu tinha isso para mim, então foi consciente por escolher o curso e também a faculdade, né? Eu acabei prestando GV, SPM e Mackenzie, acabei passando nas 3 no meio do ano. Por custo eu eliminei a GV e fiquei entre a SPM e Mackenzie. Quando eu fui visitar o Mackenzie, eu gostei desse ambiente meio americano, sabe? De universidade, campus grande e o lado esportivo. Eu falei, opa, isso daqui eu posso ter uma conexão. E foi uma excelente decisão. Foram 4 anos espetaculares, né? Acho que a gente faz da faculdade ela melhor ou pior. Verdade. E eu consegui aproveitar demais a faculdade. Então eu entrei em julho. Em agosto eu conheci a Empresa Júnior, que eu não sabia o que era uma empresa formada só por universitários, né? Que você não ganhava nada para isso, mas foi a primeira formação profissional que eu tive. Então eu estudava de manhã, depois eu entrava 1h da tarde, porque eu trabalhava até às 6 de graça, né? Porque no primeiro ano é difícil conseguir estágio. Aí fiquei 2 anos lá. Foi a primeira função como presidente. Eu cheguei até o nível de presidente da Empresa Júnior. E ali eu já tinha ali... Tá no cara, é engraçado, né? E eu tinha metas ali. Cara, eu entrava e falava assim, não, a gente vendia consultoria, né? Para o mercado. Eu tinha metas. Não, pô, tem que ser o melhor ano, né? De número de projetos vendidos. E ali eu vi que tinha uma conexão com o esporte e com trabalhar em equipe, você ter metas, você escolher as melhores pessoas, você desenvolver pessoas, você tentar colocar as pessoas na função certa. Em paralelo, eu entrei na Atlética, comecei a jogar pela faculdade. E assim que eu saí da Empresa Júnior, eu montei um grupo e assumi a presidência do diretório acadêmico, que era o maior diretório acadêmico da América Latina, do Mackenzie também. Então, eu falo que eu vivi tudo na faculdade, né? Eu estudei, eu fiz Empresa Júnior, eu joguei pela faculdade e fui presidente do diretório acadêmico. Então, minha experiência nesses 4 anos foi muito intensa, né? E me ajudou a desenvolver bastante tipos de liderança, sabe? Me tornei mais adaptável, mais flexível, mais resiliente, sabe? Adaptei minha comunicação também a depender do público, né? Então, uma coisa foi sendo emendada a outra. Eu não consigo olhar para trás nessa história e ver lacunas, sabe? Na minha trajetória. Eu sempre fui buscando intensidade, né? Eu falo que eu sempre, até hoje, eu tenho essa ânsia de conhecimento que para mim é igual beber água. Eu nunca tenho o excesso. Cara, vamos fazendo.
E até hoje, né? Agora, minha esposa, meus pais falam, cara, você não consegue parar quieto, entendeu? Eu falo, cara, a vida, acreditando na vida após a morte, essa aqui a gente vê uma vez só, então que seja intensa, entendeu? Então, É isso aí, eu penso igual. então assim, eu não tive muito tempo a lamentar, sabe? Eu não vivi luto do esporte, sabe? Fui criando novas conexões, saí de Guarulhos, fui morar em São Paulo, fui conhecer novas pessoas, sabe? Fui abrindo minha cabeça, né, novos horizontes, fui tirando gírias do meu linguajar, que do esporte tinha muito, sabe? Fui me moldando mesmo, sabe? Como uma nova pessoa mesmo, e fui descobrindo outras facetas do Caio mesmo, sabe? Assim, falei, nossa, eu acho que eu consigo me adaptar aqui. Então, foi muito bom eu não ter ficado, sabe, 6 meses sabáticos, ou 6 meses lamentando, ou tentando ainda Já foi insistir pro no front, negócio, né? cara. Já foi lá pro front e sabe, eu pau. fechei um ciclo e iniciei outro, Sim. cara. Então, acho que isso foi bem importante. Se eu podia ter investido mais ou menos, também não me tira o sono, entendeu? Acho que foi como deveria Não, ser, mas entendeu? eu sabe o que eu fiquei mais impressionado quando eu te encontrei lá naquele evento da Tegra? Não só que de te encontrar, mas você é jovem pra estar numa posição alta, né? É uma coisa muito rápida, cara. E aí, eu queria que você já parou pra pensar? Você tá escrevendo um livro, claro que tá vindo todas essas reflexões. Cara, é uma ascensão rápida e em tudo que falam que é rápida, conhece alguém. Sempre tem aquela historinha, né? Sim, sim. Se eu trabalho na TV, o teste do sofá. É porque ele conhece alguém. Não, ele é o pupilo de alguém. Cara, mas o que você acha que foi um atributo fundamental que te fez se tornar um fora de série, um fora da curva? Porque a gente se encontrou há pelo menos, sei lá, com 30, acho que você já tinha um cargo importante. Você já estava Sim. como gerente da Tegra, imagino eu, gerente comercial, Sim. certo? Cara, minha trajetória, as coisas aconteceram tudo muito rápido, tá? Pensando assim, rapidamente, eu me formei com 22 anos. Eu tinha alguns diferenciais, então acho que o primeiro deles, toda essa conexão com o esporte, eu ter ido morar fora, fui morar em Porto Alegre, fui morar na Dinamarca, depois no meio da faculdade eu morei no Canadá para buscar outra capacitação, né, mais técnica, melhorar meu inglês, etc. Eu via que meu nível de maturidade era muito acima da média das pessoas. Então, eu com 22, eu falo que a idade ela diz muito pouco sobre nós, em vários aspectos. Uma delas é a maturidade. E eu me vi um cara mais maduro, tá? Por um lado, assim, eu acho que eu perdi algumas belezas de ser até mais garoto em alguns Sim, aspectos. o frescor da juventude. Eu acho que eu pulei até algumas etapas, então eu sempre encarei as coisas de um jeito muito sério, entendeu? Muito profissional. Então acho que esse foi o primeiro ponto. Acho que eu amadureci mais rápido. Me ajudou muito essa bagagem de eu ter feito tudo isso muito rápido, tá? E aí tem um pouco, nada é por acaso. E eu fiz isso basicamente com a ajuda de algumas pessoas próximas, família, mas eu entendo que eu fui o responsável por isso, tá? Que eu vivi até então. Depois, assim, eu decidi, profissionalmente, eu nunca tive nada fácil. Então, meu nome é Caio Carrato de Paula. De Paula eu tenho um monte. Carrato você não conhece. E eu venho de uma família simples, né? Simples mesmo, assim. Meus pais foram os primeiros universitários dos dois lados, né? Minha família inteira é de Itaquera. Eu fui criado em Guarulhos. Então, eu não venho de berço esplêndido, entendeu? Estudei numa escola boa, mas, assim, tá longe de ser as melhores escolas, né, do estado. Mas eu sempre fui buscar o aprendizado além do que me era oferecido. Então, eu nunca me contentei com a média das coisas. Assim, eu tenho isso para viver, então eu vou viver só isso. Então, eu sempre fui atrás de viver mais coisas, buscar mais conhecimentos e questionar muito o status quo, entendeu? Eu nunca acreditei que assim, porque eu vim daqui, então meu limite é aqui. Eu nunca vi esse teto na minha cabeça e não vejo até hoje. Então, eu sempre fui muito ousado, acho que esse é um outro ponto, sabe? Eu sempre fui muito ousado e sempre lamentei poucas coisas, sabe? Mas o outro tem isso e eu não tenho. Eu sempre fui grato com o que eu sempre tive, que eu tenho até hoje. E eu vejo que algumas batalhas que eu vivi me fez criar uma casca, inclusive, para ser um cara mais resiliente. Então, por exemplo, cara, eu saí de Guarulhos, eu ia até o Mackenzie, ali no centro. Do Mackenzie, meu primeiro estágio, depois da empresa, foi na Nilce. A Nilce era no quilômetro 23 da Raposo. Até hoje, né? Nossa, e longe. depois eu saí de lá do quilômetro 23 e voltava para Guarulhos, todos os dias. Se você colocar em quilometragem, trânsito, etc., eu já cheguei a demorar 2 horas e meia para voltar para casa. Então, eu chegava em casa às 8h30, 9 Para horas, no outro dia 10. acordar cedo e Para de outro dia novo. acordar cedo. Então hoje, para mim, essa questão eu fui vendo, é uma batalha que na época eu não dava valor, hoje eu dou.
entendeu? Porque eu vejo até hoje, até a nova geração reclamando, né? De ter que ir até o trabalho, tá 10, 15 minutos de casa. Então, São coisas que a gente tem que passar, não repertório. foi fácil, cara, assim, não foi fácil. Então, assim, eu consegui, nunca peguei DP na faculdade, nunca deixei de entregar nada no trabalho. Depois, assim, eu na Gafisa, eu escolhi fazer um programa de trainee. Eu tinha proposta para ficar como analista da Nielsen e eu decidi ficar 3 meses só focados em trainees. E eu passei em 3, na Vivo, na época, na Riachuelo e na Gafisa. Claramente eu não tinha nenhum foco de mercado, né? Porque coisas nada a ver. E quando eu entrei na Gafisa, eu me encantei muito pelo produto. Falei, pô, esse negócio imobiliário, vender imóvel, né? Deve ser legal. E o programa de trainee tinha acho que 17 mil pessoas para 25 vagas. E isso me atraiu, a competição. Falei, não, eu quero estar entre essa galera porque vai ter uma formação diferente, né? E dentro dos trainees eu queria ser um destaque, eu queria fazer diferente, eu queria ser o primeiro a virar um gestor. E eu virei líder com 25 anos. Então, com 25 anos, eu já tinha o meu primeiro cargo de liderança. Ou seja, eu sempre liderei pessoas mais velhas. Eu lembro com 25, eu falei, cara, eu tenho que liderar com 30, 35, 40, entendeu? Então, olhando para trás, assim, já fazem quase 12 anos que eu lidero equipes, né? E eu acho que um dos grandes motivos de eu ter conseguido isso, além da vontade, sempre tive muita, assim, disposição para, nunca me achei o mais inteligente, mas eu sempre busquei ser o mais sagaz, assim, entendeu? Tentar cortar, né, caminhos possíveis, né, muito na batalha, no dia a dia, sabe? No tentar fazer diferença, principalmente na transpiração e ir buscando repertório, conhecimento, estudo. Então eu sempre tive muita fome, cara. Eu acho que essa fome que me move até hoje, sabe? De querer continuar vencendo e vencendo pelos meus pais, entendeu? Para poder, acho que, dar orgulho para eles, para minha família, agora para minha esposa e agora pelos meus filhos, entendeu? E ser referência para as pessoas que são próximas e dizer, cara, é possível, entendeu? Basta você ter um norte ali, entendeu? E pelejar, cara. Acho que labutar. Eu falo que tem um segredo bem simples, cara. Estude e trabalhe. Eu não tenho outro, eu não vejo outro caminho que não esse, entendeu? Não basta só estudar e não trabalhar, e não basta só trabalhar também sem capacitação. Acho que se o brasileiro como um todo estudasse mais e trabalhasse mais, acho que a gente estaria, inclusive, num outro patamar, entendeu? Então, Sem dúvida. acho que é isso, cara. Agora, vendas, Caião. Nesse encontro que eu tive com você também, fiquei impressionado com o Caio Carrato, vendedor que existe aí também. Que louco, né? O quanto vendas está atrelado a uma pessoa bem-sucedida. Cara, assim, é engraçado que as pessoas têm um pouco de estereótipo em cima da venda, né? Primeiro, um estereótipo de, o vendedor é um falador. O vendedor é um mentiroso. O vendedor é o... Cara, eu digo que nós mesmos temos a responsabilidade, né, sobre a nossa carreira. Nós somos nosso CEO, nosso institucional. Então, sim, se você não se vender, entendeu? Você já não consegue sair de casa com sucesso. Então, eu nem consigo conceber profissões, entendeu? Quando as pessoas falam, eu não gosto de vendas. Sei lá, um médico, por exemplo, um engenheiro. Como, né? Cara, como, entendeu? O se vender é você saber o que você tem de bom, potencializar o que você tem de ruim e minimizar e, de alguma forma, entregar um valor. Cara, acho que esse é o ponto mais, acho que mais básico, né? Todo mundo acho que deveria investir mais tempo olhando para dentro de, pô, será que eu estou no meu melhor formato para me vender? Será que eu me compraria, entendeu? Como profissional, como parceiro, como chefe, E se a como pessoa não se funcionário? vende, né? Ela acaba vivendo o sonho do outro, né? E ela sendo o próprio vendedor, ela pode ser um grande dentista, um grande advogado, ela pode ir além, pode fazer vídeo na rede social, ela pode... Cara, pode empreender na sua profissão, né? E não só ser um contratado, um funcionário, que não é pecado nenhum ser elitista, que seja, mas assim, uma visão além, né? Fora Sim. da caixa para ser... você falou uma parada muito legal de governar, ser protagonista da própria vida, né? Cara, e assim, para mim, o que eu sempre gostei de vendas, primeiro que é uma área de front, é uma área quente, que não tem monotonia, é uma área que o sucesso do passado não garante cadeira no futuro. Então, assim, puta, o que eu vendi mês passado, cara, ficou. Então, você tem sempre uma renovação. Segundo que acho que você te dá a capacidade de você terceirizar o mínimo possível o sucesso ou insucesso, né? Eu sempre preferi ser o responsável pelo meu fracasso, mas também ser condutor do meu sucesso. Então, nada contra quem trabalha em áreas mais de back-office, acho que é um pouco de perfil, né? Eu sempre gostei de estar nessa linha de frente, sabe? De sentir, assim, protagonista. Pô, a empresa bateu a meta. Pô, eu sei que eu fui responsável, entendeu? Então, acho que é um pouco a área traz um pouco disso.
E o vendedor geralmente também é bem remunerado. Sim, né? Se ele vende bem, ele ganha mais. Sem dúvida. Os ricos do mundo geralmente são vendedores de alguma coisa, né? Exato. E, aliás, a máquina só funciona porque tem vendas, né? Para fazer ali uma camiseta, alguém teve que vender o tecido, teve que vender a camiseta. É mais arriscado, né? Porque a sua medição ela é mais dura, né? Não tem estabilidade. Assim, vendeu, você é bom. Se não vendeu, você não é bom. Assim, é difícil você fugir dessa métrica. Mas eu prefiro que seja dessa forma. Então, assim, eu vi que as carreiras... E o rapaz sempre foi um cara de suprimentos, né? De compra. Sempre falou, olha, filho... Porra, se eu posso te dar uma dica, vai para a área comercial, entendeu? Porque é o oposto ali... E tem mais chance de você ser responsável pelo seu sucesso também, seu crescimento. Então, se você entregar, você vai crescer, você vai ser promovido, você vai ganhar seu dinheiro. Também, se você não entregar, tem mais chance de você ser desligado, né? Porque, assim, a metrificação ela é mais dura. Então, acho que tem esse lado. O outro que também foi um aprendizado que eu tive, né, em uma das empresas que eu passei, o momento que você vende algo que você compra, pô, não tem coisa melhor. Como também o oposto, ele é triste. Aí não acho que é duradouro a médio e longo prazo. Você vender algo que você não compra, cara, não vejo como isso dar certo. Então, eu vim do esporte. Eu fui trabalhar numa empresa tabagista, um trade marketing, onde minha métrica era aumento de consumo de cigarro. Daí eu falei, cara, isso não pode dar certo a médio e longo prazo, entendeu? Assim, tem completa desconexão comigo, com os meus valores. Então, isso foi uma regra básica de vendas que eu aprendi, que eu carrego até hoje, cara. Não dá para você vender o que você não compra, entendeu? Então, e isso quando você... O oposto também, né? Que eu me encantei com o mercado imobiliário, né? Falei, cara, trabalhar com moradia, com investimento, sentir aquela emoção das pessoas tendo sua primeira moradia, ou aquela que está tendo seu 10º imóvel para, sabe, conseguir fazer disso uma renda extra. Pô, isso é gostoso, entendeu? Então é mais fácil eu cair no mercado e num produto que tem ali uma conexão comigo para eu ter mais sucesso. Eu acho que uma das razões também de eu ter conseguido trilhar aí uma trajetória até aqui razoavelmente de sucesso é porque sempre eu busquei me conectar com empresas e produtos que eu comprava, literalmente, e que eu via propósito, que eu via valor. Então. Eu lembro que eu te perguntei uma vez, falei, pô, Caião, tô vendo... O que você acha aí do empreendimento pra você me indicar? O que você me indicou foi o que eu comprei. Ali em Perdizes. Eu apresentei o evento de lançamento, aí você falou, eu comprei, tá na planta, tá construindo até hoje, mas você me falou, Fê, puta projeto, eu compraria, você me falou, né, porque vai ter metrô perto, vai ter tal coisa, vale a pena. Cara, você me vendeu a ideia, porque você comprou primeiro a ideia, então fica muito marcado isso. Caião, como é ser CEO de uma empresa, cara? Que Duro. palavra bonita, né? Mas solitária. Bonito, cara. Assim, é curioso porque, assim como eu estabeleci lá atrás, né, uma premissa, pô, um dia eu quero ser jogador, um dia eu quero ser presidente do Corinthians, eu sempre desejei profissionalmente o topo da pirâmide. Então, assim, cara, eu sempre tive para mim que eu gostaria de ser CEO, presidente de uma empresa, entendeu? Por N motivos. Não vou nem falar da parte boa, financeira, etc., que é o que a maioria vê, mas muito mais pelo desafio, pela responsabilidade, por conduzir o barco, sabe? Poder olhar e falar, cara, deve ser muito legal, né? Você se responsabilizar por tantas famílias, né? Então eu tinha isso para mim, me preparar para, né? Me preparar para. E tem gente que se prepara a vida inteira e não tem oportunidade, tem gente que nem chegou no nível de preparação, né, adequado, se é que existe, ou ideal, e consegue, né, ter essa oportunidade. Eu brinquei que eu tive essa oportunidade na faculdade, né, de ser presidente da empresa júnior. Esportivamente eu tinha meu time de futebol, né, que os caras me chamavam de presidente. E aqui foi muito curioso, porque quando eu fui convidado pelo Santander para vir nesse projeto, né, eles tinham acabado de comprar a AP11, né, que era uma empresa pequena, ali uma startup, para montar um marketplace imobiliário, para eu ser diretor de operações. Então, era para estruturar, no meu contrato de 3 anos, todas as áreas ali que precisava para a empresa poder escalar. Marketing, comercial, inteligência de negócios. Então, esse foi o convite que eu super aceitei, né? Eu que só vinha de empresas grandes, eu queria viver esse negócio de empresa pequena, mesmo tendo um banco por trás, mas assim, esse ambiente mais leve, mais rápido, mais dinâmico. Startupeiro, né? Mais startupeiro. Assim, né? E, cara, assim, no meio dessa trajetória, por N motivos, me pintou a oportunidade no meio do ano passado, né? Com a saída dos fundadores, o banco me convidou para assumir a empresa, né? Então, foi de uma hora para outra, veio antes do que eu imaginava.
E me motivou mais do que eu já estava motivado, porque me assustou rapidamente. Falar, poxa, mas talvez não seja o momento, eu ainda preciso me preparar com N aspectos. E na boa, assim, eu acho que a gente nunca vai estar pronto, mas o que a gente precisa é estar sempre em movimento na preparação para. Eu falei, cara, vou assumir o desafio, porra, não pensei duas vezes. E na hora que você senta na cadeira, por mais que você premisse coisas, né? É diferente do que quando você olha. Então, assim, a gente tem a natural tendência de julgar, né? Ah, pô, se eu tivesse lá, eu faria isso. Se eu tivesse lá, eu faria isso. Nada melhor do que Eu acho difícil você sentar caramba, na cadeira. Então, acho que o primeiro grande desafio é você ser referência para muita gente. Então, eu assumi a empresa com quase 100 pessoas. E não são só 100 pessoas, né? Você tem ali famílias envolvidas. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. Você poder demonstrar seu valor, poder adicionar, né, à empresa, poder conduzir de forma clara. Assim, acho que a comunicação para um líder, né, de maneira geral, quando você chega nesse posto, você precisa ter em excelência e precisa se desenvolver, você precisa ser adaptável. Então, acho que esse foi o primeiro grande ponto. Assim, né, um friozinho na barriga gostoso, mas é complicado, né? Hoje, você liderar pessoas é difícil, né? Ainda mais hoje em dia que dentro das empresas você tem multigerações, né? Você tem um desafio com o mesmo linguajar ou conseguir tocar as pessoas, né? E conseguir demonstrar um norte, né? Acho que esse é um dos maiores desafios, né? Mas como eu sempre tive o lado de gostar de pessoas genuinamente, né? Nunca tive problema, né, em fazer isso forçadamente, né? Eu gosto disso, eu sempre investi muito tempo, desde que eu assumi pequenas equipes, em desenvolver, em aprender. Eu acho que existe uma troca constante. Cara, acho que essa é uma das coisas mais bacanas, você poder ter ali pessoas que você toque elas e com o tempo acho que você vai também vendo a quantidade de aprendizado que se tem. Muitas vezes solitário, porque tem algumas decisões, tá, que você tem que tomar ponderando, né, o que é melhor para o negócio. E aí, quando você tem um lado humano, né, equilibrar isso, tá, é sempre complicado. Você precisa sempre estar muito bem amparado ali, eu acho que espiritualmente, né, emocionalmente, né, com uma boa energia para também não se deixar tocar e saber dividir ali a questão das pessoas, pessoal, né, com o profissional. Com o profissional, né? Tomar decisões, né, que não são necessariamente as mais fáceis, mas que precisam ser tomadas, né? Saber o timing certo, né, que a gente nunca vai ter certeza, né? Poxa, será que eu deixo para depois? É um outro, acho que, grande desafio, né? Mas ele te abre portas, assim, de você poder continuar aprendendo, sair um pouco da operação, né? Entendendo muito o chão de fábrica, né? Muito. Né? Porque não adianta ser um CEO genérico, né? Que não sabe o que está falando, né? Então, mas te abre portas assim para você poder olhar para frente. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Que é o poder se preparar para o amanhã e para depois de amanhã. Né? E para isso você precisa se conectar com novas pessoas, criar agendas mais flexíveis, sabe? Ter espaço para estudar muito, né? Poder provocar as pessoas, né? Então, está sendo um baita de um desafio, maior da minha carreira, mas está sendo muito prazeroso, né? Muito prazeroso e acho que, de alguma forma, eu busco ser um profissional melhor a cada semana e não fico muito preocupado com o que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tento fazer o meu melhor a cada dia e poder, acho que, contribuir com o melhor que eu tenho. Né? Acho que é assim que acho que a gente vai enchendo de experiências na nossa vida e que vai dando sentido. Caião, para ser um fora de série, o que uma pessoa precisa ter, né? Cara, assim, assim, vou ter alguns pontos, né? Você sabe que o meu número da sorte, não sei se você sabe, mas vou relembrar, é o 7. Para variar. Cara, acho que o primeiro grande ponto, assim, acho que você precisa ter uma gana, uma força interior muito grande. Acho que você precisa ter vontade de vencer, né? Literalmente vencer na vida, assim. E o vencer na vida é a métrica de cada um, tá? Acho que você tem formas de avaliar o que é ter sucesso. Então, mas você precisa ter alguma. Então, se é questões materiais, espirituais, independentemente, acho que você precisa ter vontade de vencer. Acho que o segundo é que você precisa entender que cada vez mais a gente está cada vez mais desatualizado. Então, não dá para parar de estudar.
E o estudar que eu digo, às vezes, é você fazer um almoço com uma pessoa de um outro mercado, você ouvir outras histórias, você ouvir um podcast, você ler um livro, você, sabe, abrir sua cabeça para continuar deixar em movimento, porque é um grande exercício, é você continuar aprendendo, né? Acho que esse é um outro ponto, né? Eu fiquei assustado quando eu li uma matéria ano passado dizendo que 85% da população brasileira não comprou nenhum livro ano passado. E pode ser digital ou físico, cara. E a desculpa principal qual é? Tempo. O segundo é dinheiro, mas a primeira é tempo. Na verdade, Então, é prioridade, né? A pessoa não dá prioridade para isso, ela não lê. culturalmente, a gente não tem isso de e não continuar faz o que estudando. Só que sempre foi importante. Só que para mim agora é ainda mais. Nossa, com Porque o certeza. mundo tá mudando tão mais rápido e com a entrada de tecnologia, cara, se parar no tempo Não, e na realmente posição que você está, realmente você fica obsoleto rápido, rápido, né? não precisa de muito tempo. Então, assim, esse é outro ponto. O outro é, eu entendo que é um espírito protagonista, sabe? Assim, eu entendo que as pessoas deveriam entender que o ser protagonista é algo positivo, entendeu? Você não precisa ser líder como cargo para ser protagonista. Você pode ser um estagiário, você pode ser um analista. Mas é a forma que você se comporta, principalmente perante aos problemas, sabe? Não se omita no problema, entendeu? Dá a cara a tapa, entendeu? E seja protagonista da sua vida ali, entendeu? Se errar, tudo bem, você pede desculpa. Eu sempre falei que eu Mas prefiro faz. Quem faz do que quem erra quem tentando omite. do que quem se omite, entendeu? Acho que esse é outro ponto. Acho que o outro ponto é tomar risco, cara. Não adianta. Para você ser fora de série, você ter algum sucesso, não adianta você querer ponderar todas as questões, fatores, a chuva, o vento, a economia, ainda mais no Brasil, cara, que é impossível prever o futuro. Então você precisa tomar algum nível de risco para você querer dar um salto maior do que a média das pessoas. Então, acho que precisa. Óbvio que o tomar risco não é sair se jogando de um prédio sem checar o paraquedas, né? Estou fazendo uma analogia barata aqui, mas tem as suas ponderações, né? Financeiras e etc. Mas você precisa tomar risco, cara. Acho que esse para mim, acho que é um outro grande ponto. Uma outra questão é inovar, cara. A gente ia inovar para a gente estar conectado muitas vezes com estudar, assim. A gente fala em inovação pensando no smartphone, pensando no SpaceX do Elon Musk, a gente pensa nessas inovações, né? Cara, para mim inovação é você, cara, às vezes inovar no seu vestiário, no seu vestuário, você inovar nas suas relações, você inovar no lugar que você vai, cara, uma peça de teatro que você não foi, você inovar, cara, num trajeto que você faz na sua casa. Para mim, o inovar tem a ver com você buscar rotinas diferentes de tempos em tempos e oxigenar seu cérebro, sabe, Novas cara? conexões neurais, Tipo, né? deixa eu ler um negócio que tá muito distante, sabe? Deixa eu ler sobre inteligência artificial, que é um negócio que eu nunca li, tá? Sei lá, deixa eu ler sobre, puta, a vida de um surfista. Não sei. Então, para mim, isso faz parte do inovar, tá? Claro que tem as inovações mais disruptivas que impactam o mundo, mais que 0,0% da população são pessoas que ficarão para a história. Mas, pô, não se limite a, já que eu não sou essa pessoa, eu não vou inovar. Então, acho que eu falo que a inovação é o oxigênio do nosso cérebro, para a gente continuar Que é quase sempre... tenha curiosidade, né? Quase seja com curioso, né? Uma inovação de curiosidade, assim, né? Do novo. É isso. E por último, cara, assim, tem um norte na sua vida, sabe? Tem ali um propósito. Tem algum direcionamento que não necessariamente precisa ser para sua vida inteira, mas Uma meta bem definida. tem gente que diz que se você não tem um norte, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu discordo. Se você não tem um norte, você vai chegar a algum lugar, mas a qualquer um. O que pode ser bom ou pode ser ruim, mas é quase uma roleta, entendeu? Então, cara, o norte, né, você ter um norte, assim, o que te norteia todos os dias, o que te faz sair de casa, entendeu? O que te dá paixão, o que te move mesmo. Te ajuda a ser um cara mais planejado, mais organizado, sabe? A entender que caminhos você precisa para você buscar esse norte. E se chegar no meio do caminho e falar, puta, eu preciso dar um desvio de rota, tudo bem, mas você precisa ter um trabalho a ser feito, né? Você precisa ter, né? Eu desde o ano passado, eu faço gestão de carreira, mentoria, né? Junto com uma sócia, a gente fundou ali um negócio que chama Starfish, tá? Eu posso te explicar rapidamente ali, mas o que está por trás disso, cara? A gente começa falando, não adianta eu fazer um trabalho de gestão de carreira, te mentorar, ou seja, te dividir e fazer provocações sobre a sua carreira, se a gente não conseguir juntos setar um norte. Você precisa ter um caminho ali, porque senão é até difícil você medir o próprio sucesso, medir, cara, se você está fazendo, se você está mais perto ou mais longe, entendeu? Então, acho que é muito importante, acho que você ter um direcionador, entendeu? Você ter algo ali para
para você correr atrás, entendeu? Tem gente que gosta de fazer listinhas anuais, cada um faz de um jeito. Metas bem definidas mas e até tem com algumas datas. metas bem Datas para definidas, chegar. né, cara? Eu acho A que data é importante também. mas ajuda bastante, entendeu? Então, isso, de novo, pode não funcionar para todo mundo. Eu estou usando o meu exemplo do que eu vejo que organizando as ideias, né, ajuda nas tomadas de decisão, né? Quando pinta uma oportunidade, para você aceitar, para você recusar. Quando você não tem um norte, você fica sempre muito confuso, entendeu? Muito confuso. Então, você está sempre ali propenso a ir para um lado ou ir para o outro, a depender do que aparecer para você. Se você tem um norteador, é mais fácil aceitar uma proposta, recusar, entendeu? Você tem ali um direcionador, entendeu? Então, Você trilha o seu caminho. Você você se trilha, torna entendeu? o protagonista, Então, sim, da sua própria vida e da e sua foi carreira. isso, assim, eu tinha esse projeto de carreira, assim, E chegou, de né? vida. De presidente, de CEO, e chegou. E Tá claro. e queria muito fundar uma empresa, fundar um negócio para impactar as pessoas profissionalmente. Acho que cada vez mais eu vejo as pessoas precisando de orientação, sabe, de um suporte, né? Precisando de referências, né? Infelizmente o Brasil, a gente perdeu um agora, né? O Abílio. Nossa. A gente faltam referências, né? Acho que, né? E a gente sempre mira nos maiores, mas de alguma forma eu falei, cara, eu preciso expandir mais para as pessoas, além das pessoas que eu já trabalho. Essa é um pouco dessa minha vivência, entendeu? Da minha forma de pensar, e por isso que eu criei Starfish que junto. é uma mentoria meio barra... É uma mentoria, pega na mão mesmo e dá uma... Mentoria nada mais era uma consultoria guiada, né? Por uma pessoa que sabe além de você, que sabe os atalhos. Já. E que nasce de uma verdade, né? Do próprio nome. Starfish é estrela do mar, né? Em português, né? E quando eu sentei, né? Para desenhar isso, né? Eu revisitei muito dos meus propósitos, sabe? Revisitei muito do que eu queria para minha vida, sabe? Do que eu queria trilhar na vida pessoal e profissional, né? E eu falei, cara, esse é o momento, entendeu? E, então, já nasceu já com esse norte que eu já tenho, já estabelecido, esse projeto, né? Então, eu fui buscar aí uma sócia que já era coaching, que já tinha trabalhado né, em grandes empresas na área de RH, para a gente fazer um trabalho conjunto, né? Em conectar pessoas, as suas questões pessoais com profissionais, né? Porque, no final dos contos, o Felipe é um só, não existe essa separação, o Caio é um só, a gente... E eu brinco, né? Você tem problemas pessoais, vou na terapia. Aí tem problemas profissionais, vou num coach. Não, cara, como é que você trabalha os seus problemas PJ só... PJ com pessoa física. Né? Como que você trabalha numa orientação só? Então, a gente começou ano passado muito com esse propósito. Por que Estrela do Mar, né? É um conto que diz que existe uma pessoa andando na praia, né? E ele viu uma outra agachando e jogando uma estrela do mar de volta para o mar. Jogando uma, jogando outra. E tinham várias e várias e várias e várias. E aí ela chegou e falou, pô, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou devolvendo as estrelas do mar. Eu falei, pô, mas tem 3 quilômetros de praia aqui, você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar. Eu falei, não, mas não estou preocupado em salvar todas. Quantas eu puder, eu vou devolver e vou fazer. Então é um pouco do que eu acredito, sabe? Assim, se eu puder impactar nesse trabalho e, de alguma forma, contribuir para a carreira das pessoas, né? A gente foca mais em pessoas que querem ser líderes ou que já são líderes, têm problemáticas ali pontuais a serem resolvidas, né? De dúvidas, aflições, frustrações. Pô, isso tem muita conexão com o que eu acredito, sabe? Com gostar de pessoas, de contribuir, né? Com as pessoas serem mais felizes, Sim. Né? Somar, multiplicar. O Abílio falava isso, né? Eu pude participar de um papo com ele em setembro do ano passado, né? Porra, não sabia que seria a última vez, um cara que sempre tive como referência, ele falava, pô, feliz eu fui quando estabeleci uma meta de vida de ser feliz, entendeu? Então, cara, não tem tempo pra gente perder, né? No ambiente, por exemplo, profissional, em lugares que você não gosta, fazendo o que você não gosta. Então, esse trabalho que a gente começou ano passado, né? E vem sendo muito prazeroso. Em nenhum momento a gente focou em pensar na parte financeira. Foi muito assim, cara, acho que quero começar a fazer isso, entendeu? E o que vai ser do futuro, a Deus pertence e a construção da entrega de valor que a gente vem fazendo. Mas é um exemplo só, cara, para materializar como é importante você ter um norte, sabe? Para poder tomar a decisão, né? Do que fazer e principalmente do que não fazer ou não fazer naquele momento ou fazer naquele momento. Então... Muito legal, Caio. Deixa a sua rede social pra galera, quiser te acompanhar, né? A tua trajetória, essa mentoria, acho que é importante, né, cara? A gente entender onde te acha. Caio Carrato. Caio Carrato só tem um, né? De Paula tem um monte, como ele disse aí. Mas Caio Carrato é difícil. Vai catar rato, lembra do meu pai? Carrato é difícil, assim. Eu busco agora dividir algumas ideias no meu LinkedIn, né?
O meu Instagram, você vai ver um projeto que é dos mais importantes, ou mais importante da minha vida, que é o pessoal. Então, você vai ver muito da minha filhota de 1 ano, do meu filho que vai fazer 3 anos. Coisa melhor, né, velho? Né? As pessoas às vezes me cobram, porra, cara, você não vai colocar coisa profissional? Eu falei, eu coloco quando eu tenho algo a declarar, mas assim, minha rede social é demonstrar para mim um grande porto seguro, que às vezes falta, né? Acho que assim, ter a base na família, né? Acho que é importante, né? Você poder ter para onde voltar, né? Sim. Poder... você está passando exatamente por isso nesse momento. Então, para quem quiser, obviamente, me seguir lá, Caio Carrato no Instagram, no LinkedIn também. No LinkedIn, obviamente, eu falo questões profissionais, mas vai ser um prazer aí poder contribuir e estou sempre à disposição. Eu busco responder todo mundo que me procura aí. Foi demais, Caião. Tenho certeza que a galera se inspirou, né? Mais uma história fora de série e provocações, né, cara? Coisas que você colocou aqui. Eu adoro. Isso daqui é um projeto não só para quem vê, para a audiência, mas é um projeto, no fundo, que me traz vários insights, assim. É um projeto quase que é para todos, mas é meu, né? Para eu poder também ter essa evolução. Obrigado mais uma vez, estamos junto. E eu tenho certeza que você gostou, já deixa o teu like, se inscreve no canal, tá? Tá aí também o QR Code, Oratória Fora de Série, para você ser um comunicador de verdade, gravar vídeos como ninguém, falar como ninguém, não ter vergonha da sua imagem, da sua voz e prosperar, né? Você também vai ser um Fora de Série. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Tchau.